Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Eu quero trazer alguns fundamentos bíblicos e fundamentos da base cristã. Algumas terminologias que eu vou utilizar, eu já usei aqui na igreja, mas vai ser pertinente eu explicar algumas coisas que eu já expliquei. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. É segurança para nós. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Romanos capítulo 8, verso 15. Vamos lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo explicando um pouco sobre a conversão ao novo nascimento. João capítulo 1 também está citando um pouco sobre o novo nascimento, aonde nós éramos inimigos de Deus, aonde quando nós aceitamos ao senhorio de Cristo, nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia fala que automaticamente nós nascemos de novo e nós tornamos filhos de Deus. Amém até aqui? Como eu faço, pastor, para se tornar um filho de Deus? Eu já sou filho de Deus. Você já declarou com os seus lábios que Ele é Senhor e Salvador? Esse é o princípio, ou o pré-requisito para se tornar um filho de Deus. Eu preciso reconhecer, Jesus morreu no meu lugar. Ele foi meu substituto, Ele se identificou com a minha morte, Ele se identificou com o meu pecado. Então eu creio que na cruz do Calvário, tudo se fez novo. Então eu confessando com os meus lábios, a Bíblia diz que o meu espírito é totalmente transformado, e eu nasço de novo e eu sou filho de Deus. E eu creio que eu estou falando com um filho de Deus aqui. E o apóstolo Paulo vai um pouco adiante, que ele fala o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. E uma versão que fala assim, nós clamamos Abba, Abba Pai. Tem uma canção, que eu não lembro, acho que é da Laura Sogueres, que fala Abba Pai. Abba, eu pertenço a ti. Alguém já ouviu essa música? Linda. A questão da palavra Abba, ela vem também de um contexto grego primitivo. E eu quero explicar de uma maneira mais clara e mais simples para que a gente entenda essa questão da palavra Abba Pai, paizinho, papai. Em casa, quem tem filho aqui vai entender essa briga que existe dentro de casa. A criança nasce e a gente fica torcendo para quem ela vai falar primeiro, mamãe ou papai. Vocês não tiveram isso? Mas em casas, eu não preciso nem falar o que o Theo falou primeiro, né? É minha cara, e ele falou papá. Nem era papai, não sei se ele estava pedindo comida, mas eu falei que era pai. Papá. Ai meu Deus, que coisa linda, eu me emocionei, eu falei meu Deus, por quê? Eu ouvi o meu filho me chamando papá, a palavra não saiu toda, mas eu entendi que ele queria falar comigo, e é uma busca sem interesse, é uma busca que ele fala, reconheço que eu tenho um pai, ele é meu pai, ele é meu protetor, ele é meu tudo. Hoje eu estava tomando banho e ele entrou lá, e falou, pai, como Deus te fez tão lindo, né? Gente, eu estufei o peito, eu falei, caramba, meu. Mas depois veio outra coisa, pai, você pode me dar? Antes o papá, que significa, dentro de um contexto grego, primitivo, eram as primeiras palavras, o balbuciar de uma criança, quando reconhecia o seu pai, mas pela
essência que ele tinha um pai não pelo interesse. Era a primeira para papai, eu quero ficar com você. Abba, eu reconheço o seu senhorio, eu reconheço a sua paternidade. Abba, pai. Eram as primeiras palavras de uma criança. Tudo bem até aqui? E aqui nós estamos falando um pouco sobre o nascer de novo. João capítulo 3 tem um texto muito conhecido, quando Jesus vai conversar um pouco com Nicodemos, um mestre dos judeus. E a Bíblia diz assim que, para que eu entre, acesse ao reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então aqui é um pré-requisito. Se você nunca confessou Jesus com os seus lábios, com a sua voz, publicamente, a única maneira de você entrar no reino de Deus, acessar o reino de Deus, é só primeiramente você nascer de novo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Nicodemos, nessa conversa, um mestre dos judeus, ele fala assim: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos leva na parte literal e fala assim: como assim? Vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Fala, não. É necessário que você nasce da água e do Espírito. Que ele estava falando do novo nascimento. É você morrer para o velho e reconhecer o senhorio de Cristo. É você ser recriado pelo teu Espírito, a sua natureza mudar novamente e ser a natureza do próprio Deus. Então o primeiro ponto que eu quero dizer: pastor, como eu faço para aceitar a Jesus? Como eu faço para me tornar um filho de Deus? Aceitando o senhorio de Jesus Cristo e reconhecendo a obra consumada da cruz. Amém até aqui, gente? Eu estou aqui, você já pode ministrar para muitas pessoas só com esses pontos aqui. Eu creio. Meu Deus, esqueci do testemunho. Me perdoa. Depois eu lembrei. Então aqui Jesus está falando, então, para nascer de novo, você precisa reconhecer o meu senhorio. Deixa eu te dizer, nascer de novo, se tornar filho de Deus, como está dizendo João capítulo 1 e Romanos, não é pelas obras, não é pelo seu esforço, mas é pela obra da cruz, eu aceitando a obra da cruz, porque tudo veio dele e ele fez. Isso se chama graça. As mamães vão entender. A criança está no ventre e fica girando, batendo para todo lado. Quando o nenê vai nascer, quem que faz aquelas forças para nascer? A criança ou a mãe? Quem está sangrando? Quem está sentindo as contrações? O papel do nenê é só nascer, não é verdade? Sabe por quê? Nascer em Cristo Jesus, Ele pagou o preço, Ele sofreu as dores, o sangue já foi vertido. O meu papel agora é só nascer de novo, é só aceitar, porque tudo já foi feito na cruz do Calvário. Então o novo nascimento eu só preciso aceitar, eu não preciso passar por nada, porque já foi feito. Não é pelas obras, não é pelo que você faz, se você jejua ou não jejua, não, é por causa da obra consumada da cruz, e pela graça que me alcançou, e foi com a minha cara, hoje eu posso me tornar filho de Deus. Amém até aqui? Vamos prosseguir um pouco à frente. E a Bíblia diz que quando eu nasço de novo, a Bíblia diz que tudo, o meu passado não importa mais, o meu passado foi apagado. Agora em Cristo existe uma nova vida, uma nova criatura, uma nova história. Eu sempre conto esse exemplo de quando o Theo nasceu, que eu acho que foi o meu casamento foi o primeiro, depois do Theo, foi assim um dos momentos mais marcantes da minha vida, apesar de ter passado muito mal no nascimento do Theo. Eu lembro que quando vieram falar comigo, falou assim: vamos fazer a certidão do Theo? Falei, bora, lá dentro da maternidade. De repente a mulher começou a puxar uma capivara imensa assim do Theo, assim, ó. O Theo fez isso, o Theo fez aquilo. Tinha 3 horas. Já aconteceu isso com você? Lógico que não. Quando uma criança acaba de nascer, ela não tem passado, porque é dali para frente que ela nasceu. A Bíblia diz que quando eu nasço de novo em Cristo, o meu passado não importa. Ele é riscado, ele é apagado, ele é aniquilado, o meu passado e o meu pecado. Agora é uma nova história escrita a partir da cruz. Amém? Aqui nós estamos no AEBD. Agora vamos um pouco mais profundo.
Aleluia. Agora eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Mateus. Agora nós vamos desenvolver a história. Fiz um pano de fundo. Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, agora você dá um glória a Deus, cada vez que eu falar, você dá um glória a Deus, que eu sei que essa igreja é avivada. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vai melhorar até o fim. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem, os que odeiam, vos odeiam. Está acabando já, daqui a pouco vai sobrar uma pessoa falando amém. Vamos lá, e orai pelos que maltratam, que os perseguem, para que sejais filhos de Deus, do vosso Pai que está nos céus. Pastor, agora você bugou a minha cabeça. Bugou. Você acabou de falar que para ser filho de Deus eu só preciso aceitar a Jesus. Mas agora em Mateus capítulo 5 está dizendo que eu preciso perdoar os meus inimigos, os meus caluniadores, aqueles que me odeiam, que fazem fofoca para mim. Eu preciso amar para se tornar filho. Então a Bíblia está tendo um paradoxo. Ou a Bíblia está contradizendo? Não. Nós precisamos entender que a palavra filho no português significa filho. Filho é filho. Mas dentro do original, quando nós lemos lá em João capítulo 1, que nós fomos feitos filhos de Deus, presta atenção aqui, senão vocês vão perder o time daqui. Em João está falando assim, nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. A palavra filho significa tecno. Vocês estão aqui? Então repete comigo que você está aqui, tecno. Agora eu vou trazer para você explicar o que é tecno. Significa recém-nascido, criança, ou filhos não maduros. Então quando nós abordamos esse texto, que nós nascemos de novo, que nós cremos, nós somos os bebês de Jesus. Estamos engateando na família cristã, estamos sendo inseridos na família de Deus, então nós estamos engateando na fé. Vocês entenderam aqui? Então, quando se fala em João capítulo 1, Romanos também, quando nós tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, está falando do novo nascimento, de crianças. Mas agora em Mateus, a palavra filhos não é tecno, que é recém-nascido, já sobe um patamar. Tecno é criança, agora filhos que Mateus 5,44 diz, é a palavra ruiós. Diga comigo, ruiós. O que significa ruiós? É um termo grego utilizado no Novo Testamento para descrever um filho que pode ser facilmente identificado como o filho de alguém, por ter traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. Filhos maduros, grandes e responsáveis. Quando está falando em... Quando nós estamos falando de Mateus capítulo 5, que fala assim, você precisa perdoar, amar os seus inimigos, os seus caluniadores, para que você se torne filhos. Não está falando filhos pequenos, imaturos, nenezinhos, que qualquer coisa faz birrinha, qualquer coisa não quer mais nada. Mas está falando dos filhos maiores, que têm responsabilidade, que são maduros, e que não são maduros. Os filhos maduros, de longe você conhece o caráter do pai dele, a personalidade da família que ele tem. Agora eu pergunto, se você olhar ou andar na rua, alguém olhar para você, você consegue expressar a sua filiação de Deus? Quando as pessoas olham nos seus olhos, nas suas ações, as pessoas conseguem falar assim, esse é filho de Deus. Se as pessoas conseguem ver você como filho lá fora, prazer, você é um ruiós.
Agora, emocionado aqui, lá fora outra coisa, prazer, você é um tecno, birrento, que busca o papai só quando quer presente. Como meu filho. Deus te fez tão lindo, pai. Tem um Nintendo Wii, pai, você compra pra mim? É criança, eu entendo a maturidade dele. Agora vai um marmanjo de 30 anos pedir uma coisa pro pai. Ô pai, você tá tão lindo, pai. Pai, me dá uma coisa, o pai dá um tapa na orelha. Vai virar homem, rapaz. Que é estranho, não é verdade? Para nós, naturalmente, é estranho um marmanjo ficar pedindo coisa. Pai, corta o cordão. Mas quando nós se trata no reino espiritual, gente de 20, 30 está nenezinho na fé ainda. Enquanto o apóstolo Paulo fala assim, vocês deveriam ser maiores, deveriam ser mais maduros, mas ainda você continua caminhando como bebê na fé. Vocês estão aqui, gente? Palavra avivada do Senhor para nós. Existe uma estatística que no Brasil, cerca de 60% a 70% aí de cristão. Até 2030 fala que a população brasileira vai ser grande parte, a maioria cristã. Alguém já viu essa estatística? Se eu falar assim, gente, o Brasil é um Brasil, ele é cristão, nós vamos vibrar. Correto ou não? Aleluia, vibramos. Eu só vou vibrar quando eu ver cristão ruiós exalando o caráter e a essência do seu pai. Sabe por quê? Tem um monte de gente falando que é cristão. O Brasil está lotado de cristão. Mas a criminalidade está aumentando, o aborto está aumentando, o divórcio está aumentando, o feminicídio está aumentando, o abandono de incapazes está aumentando. Aonde estão os cristãos, que é a maioria? Sabe por quê? Dentro das igrejas está cheio de tecnos e não filhos maduros. São filhos técnicos que só vêm buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. Quando não me dá, eu viro a cara. Recebi uma ligação. Irmãos, eu estou confessando o pecado de não tomar ceia já. Tá bom? Pastor, preciso falar com você, preciso falar com você, preciso falar com você. E eu trabalhando. Falei, deixa eu dar uma pausa. Quem não sabe, eu trabalho, sou representante da Yakult, não tenho tempo integral, eu trabalho. Me ligaram, pastor, preciso falar com você. Eu falei, cara, está morrendo, alguma coisa está acontecendo. E eu vou falar, eu não tenho medo de falar, eu fiquei chateado, mas muito chateado. Uma pessoa que eu tenho conversado, orientado em muitas coisas. Pastor, é o seguinte, eu vou abandonar tudo, eu não quero saber de nada de igreja, eu não quero saber disso. Eu falei, mas o que aconteceu, meu irmão? Ah, faz muito tempo eu estou orando a Deus, Deus não me responde, Deus não faz isso para mim, Deus não faz aquilo para mim. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dou dízimo, dou oferta, eu faço jejum, eu fiz tudo, e Deus não me deu. A vontade que fala assim, cara, você me ligou para isso. Eu não vou terminar a conversa, que ele queria fazer coisa pior. Se você está nessa igreja aqui, buscando amuletos, buscando bênção, muitas igrejas estão assim, que querem fazer isso. Dá uma oferta que Deus vai te abençoar. Pega a rosa ungida e vai dar mais R$100 e você vai ver que vai prosperar o seu jardim. E as igrejas estão assim. Aonde você viu Jesus falar assim? Me dê uma oferta e eu te dou tudo. Quem fez isso foi o diabo. Se você se prostrar a mim, eu tudo te darei. Jesus disse assim: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
perguntaram para mim algo: pastor, mas você não fala de dízimo e oferta na igreja? Você tem que falar mais, pastor. Você tem que falar que precisa. A igreja precisa. E muito, muito. Mas se o Espírito Santo não for o suficiente tocar o seu coração, arrancar essa munquinha sua, não vai ser uma palavra minha que vai convencer o seu coração. E se não for dado de amor, nada de vale. Eu posso falar para o Dudu, tá com um dó sustenido menor, que é uma música mais emocionante, e eu vou falar, você vai ofertar aqui, vai multiplicar. Se não for movido pelo coração, nada de vale. Mas quando o evangelho ele é pregado, queima o seu coração pela paixão por Cristo. Eu quero que o evangelho estenda a 4 cantos dessa cidade. Fala, pastor, eu não quero ofertar só minha vida, eu quero minha finança, eu quero o meu tempo, eu quero meus dons, tudo eu quero ofertar, porque onde Cristo é pregado, eu renuncio tudo. Tudo. Aleluia. Aleluia. E o que eu disse? Existem bancadas no governo de cristão. Campinas, Brasil, lotado de cristão. E por que só desgraça? Porque os filhos de Deus que estão aqui no Brasil são só filhos mimados, que estão indo aí atrás de profetas. Amo profeta, eu toco no dom do profeta. Vamos lá atrás daquele profeta, que ele é um homem de Deus, ele vai revelar tudo. Se a palavra não é o suficiente de revelar e te confrontar, não vai ser um profeta. Você pode perceber, pessoas que vão atrás de profeta não tem intimidade com a palavra. Vamos ver o que o profeta fala do meu dia de amanhã. Vá no horóscopo, vá no cigano. Nós cremos nos dons, 5 dons ministeriais, irmãos, mas para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, não para se tornar um Deus para buscar. Eu preciso atrás do profeta e profeta. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas vamos falar. A igreja precisa crescer em maturidade. Eu busco a Ele, e no caminho a Ele existe os dons que vai me edificar. Agora as pessoas buscam os dons e não buscam Ele, buscam os homens, mas não buscam Ele. Aleluia. Os pré-requisitos para se tornar um filho maduro. 4 pontos. Amai o seu inimigo. Pensa naquela pessoa, você estava brava ontem com ela. Pensa que você está com ódio, que você pediu para Deus levar ela. Eu sei que vocês têm gente, para de ser hipócrita, gente. Eu já pensei assim, fiquei com raiva de pessoas. Você nunca ficou com raiva? Vamos parar aqui, a gente está em família. Cai a máscara aqui, meu, pelo amor de Deus. Sabe aquela pessoa que você tem raiva, que te fez algo, te feriu? A Bíblia está falando para você amar ela. Bendizei-os o que vos maldizem. Quem aqui ficou sabendo de fofoca ao seu respeito? Nossa, o pessoal tem até medo de levantar a mão. Não vou falar nada não, gente, calma. Já ouviu? É ruim, não é? Dá vontade de você, com as próprias mãos, ir lá tirar satisfação, né? Mas a justiça do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz. E você quer se justificar, mas eu estou certo, eu quero provar. A Bíblia fala que você não precisa tirar a prova, não. Quem justifica é Ele. A única coisa que você precisa é orar e bendizer essa pessoa que está falando mal de você. Pastor, tanta coisa boa para você falar disso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Vou repetir. Fazei bem aos que odeiam, vos odeiam. Você vai pegar hoje. Se você quer se tornar um verdadeiro filho de Deus, ou se quiser continuar bebezinho, amém. A escolha é sua, não é do pastor. Filhos maduros, eles acessam a herança. Herança de Cristo é para dos maiores de Cristo. Quando uma criança ela recebe uma herança, ela acessa só quando?
Existem coisas que você não desfrutou porque ainda você é criança na fé. Mas Deus está te chamando para maturidade nesta manhã. 4. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orai pelos que maltratam e vos perseguem. E a oração não é a oração, Jesus leva essa pessoa, Pai. Passa essa pessoa no moinho de Jeová. Irmão, já vi profecia, a pessoa já vem profetizar para mim. E pega, eu não sei se vocês já viram isso. Aí pega a sua mão, põe uma perna para trás e já começa. Eu sou do manto, irmão, eu nasci no fogo. Fui da Assembleia, eu amo essas coisas. Vaza, a pessoa que está te perseguindo, Deus está abrindo uma cova. Eu estou vendo uma cova, uma sepultura, vaso. E isso, vaso, eu aleluia, Jesus, glória a Deus. Aonde está a vida de Deus aí? Se Ele perdoou eu e você, que era inimigo dEle, pervertidos. Tem gente que pecou ontem, foi pervertido ontem, e está aqui, Jesus te ama do mesmo jeito. Como eu não vou perdoar? Como? Filhos maduros, eles revelam o caráter e a essência do seu pai. Amém, gente? Aleluia. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 19. E nós vamos encerrar aqui para a gente cear. Já pode, eu queria chamar o baterista, Vitória. Romanos capítulo 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vocês estão aqui, gente? Não é porque nós estamos finalizando que distrai não, por favor. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, que filhos que são esses? Ruiós, que conseguem revelar o caráter de Deus, a essência de Deus, quem Deus é. A sociedade está clamando por filhos de Deus de verdade. Aonde eu piso, eu preciso revelar a essência de Cristo. Aonde eu vou, eu preciso revelar o caráter de quem Deus é. Antes de nós cearmos, você vai examinar você mesmo. Qual filho eu estou desempenhando em mim? Buscando a maturidade? Ou ainda continuando engatinhando na fé e não quero mudar? Deus está nos levando a níveis de maturidade. Mas para esse nível, é necessário um passo de fé seu, não de Deus. E eu creio que nessa manhã, como eu disse no início, eu acho que o primeiro passo para que você se torne um filho maduro de Deus é liberando a fonte. Guarde o seu coração de todas as coisas que deve se guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Mas se a fonte está corrompida, o resto também estará corrompido. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que onde você está, que você comece a examinar você. Deus está te chamando para níveis maiores nele. A sociedade, a criação está clamando, querendo que os filhos maduros sejam revelados. Eles estão chorando e gemendo, precisando de uma referência.
Mas os filhos imaturos, quando encontram essas pessoas, dizem assim: não olha para mim não, olha para Cristo. Mas os filhos maduros, como o apóstolo Paulo diz, pode olhar para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Filhos imaturos, fala: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas quando você fala: eu sou aquele que representa o Cristo, eu tenho a essência de Cristo, eu represento o caráter de Cristo, fala assim: pode olhar para mim, porque eu estou representando Ele. Ah, pastor, não é bem assim, nós somos falhos. Mas não se apoie na sua fraqueza, nas suas falhas, para viver essa vida medíocre. Você foi chamado para revelar Cristo aonde quer que você esteja.